Mister, vais falar de futebol? Força, vamos lá. Altas, tenho aqui Mister José Gomes, que tem uma história super interessante no Campeonato Português e fora do Campeonato Português. E, portanto, hoje temos aqui uma perspectiva de treinador principal na, Liga, na Primeira Liga, na Championship e noutros campeonatos que vamos falar também. Mister, como é que é? Como é que estamos aqui nesta fase de quarentena? Isto para um treinador principal é muito complicado, não é? Eu acho que é para toda a gente, não é? E nós profissionais do futebol, temos que nos adaptar e com humildade aceitar que também temos que dar o exemplo e participar neste terrível isolamento. O que nós estamos a fazer, e calculo que seja uma medida generalizada, é controlar de alguma forma, na medida do possível, os treinos por vídeo, orientados normalmente por um dos adjuntos, e os jogadores vão reportando aquilo que estão a fazer, que não se vê quando vão correr, por exemplo. Sim. E pronto, e nós vamos fazendo trabalho de casa, observação da enorme lista que normalmente os scouts entregam para jogadores que foram referenciados por eles, preparar a próxima época e também analisar os próximos adversários na eventualidade de retomarmos a competição. E se assim acontecer, o expectável é que haja jornadas duplas várias vezes e, portanto, pode não dar tempo depois para analisar convenientemente. Vamos adiantando de alguma forma o que é O possível. Mister teve na Championship, isto 2 jogos por semana é peanuts, ou peanuts, como diz o Mister Jesus. Na Championship é quase semana sim, semana não. E pronto, mas na verdade nós não estamos habituados, nem jogadores, nem Claro. organização. Fisicamente é mais complicado também, logística, físico, não é? Especialmente quando há 2 dias apenas e com jogos ao início da tarde. Apesar, não há, metabolicamente, não é possível uma recuperação total. Apesar de haver pessoas que não compreendem isto, não é? Porque olham para o voleibol, ou para o basquete, ou que fazem jornadas duplas, fazem fins de semana com jogar ao sexta e ao sábado e domingo. E portanto fica difícil para algumas pessoas entenderem porque é que o futebol não pode jogar passado 2 dias. Mais agressivo, não é? Então, é muito mais, o impacto, o tipo de esforço é completamente diferente. Mais explosão. Bom, veja-se, por exemplo, num campo de futebol, na área de um campo de futebol, conseguimos encaixar 44 campos de voleibol. Portanto, o tipo de esforço, as distâncias corridas, o impacto, a agressão permanente muscular e articular, exige que se recupere para se poder estar a 100%. Mesmo jogadores muito bem treinados. Como é que é para si que temos passado preparador físico, já vamos lá um bocado, quando o treinador principal, quando vê o gajo a não levantar os joelhos, como é que é? Pá, levanta os joelhos, pá, não estás a levantar, como é que é? Não, e agora remotamente, pá, levanta lá isso, pá, que isso não estás a puxar, como é que é? Não, é o treino do nosso olhar, não é? É incontornável, portanto, cresci a praticar desporto e no meu tempo ainda havia no 9º ano a opção de desporto na escola, tínhamos, que era uma maravilha, enquanto economia e saúde e letras estavam fechados na sala, nós tínhamos 5 a 7 horas de prática, portanto, o olhar é treinado, está treinado muitos anos e pronto, é natural que me escape uma correção. Mas há coisas que com o tempo acabam por ser desvalorizadas. Não é que não sejam importantes, mas acabam por ser desvalorizadas em prol daquilo que é realmente importante, que nos dá o rendimento do jogo. E, portanto, a visão muito menos física e muito mais global acaba por... estratégico também, pronto, faz parte dessa globalidade. Mas a analisar o atleta e a equipa no seu todo, não é? Porque às vezes essas questões são realmente da menor importância. E temos relatos de jogadores que são eles que jogam e são
são o elemento mais importante do jogo, por muito que queiramos participar na organização, no controle do treino. O centro do jogo é o jogador, e temos relatos e evidências de craques, de jogadores fantásticos e que a nível de prestação física nos treinos deixavam muito a desejar, não é? Diego Armando, como é que é? Pois é. Olha, Missa, como é que chegou ao futebol? Porque começou como preparador físico, pelo menos aquilo que eu conheço como registro, né? Eu lembro mais da Benfica, Paços Ferreira, Benfica, menos no Gil. Como é que chegou aqui esta vertente de preparador físico num clube, em 3 clubes, que eu me lembro de dimensão portuguesa? Como é que isso aconteceu? Bom, como é que cheguei ao futebol é uma questão que, não sei, se calhar vai mais para trás. Sim. Porque a paixão, não é? Onde nasce a paixão pelo jogo e pela questão estratégica e de liderança e pronto, no fundo é o percurso da minha vida, mas depois de, contrariamente a alguns jogadores, ter tomado consciência de que a minha qualidade como jogador não me iria permitir chegar lá em cima. Exato. E optando por entrar no ensino superior e na variante do futebol, tive sempre muitas discussões com os meus professores ao longo do tempo, mas curioso foi que o meu professor, que tinha sido professor de futebol no primeiro ano e depois na opção, o professor José Neto, no final do 4º ano, quando eu já estava a preparar a minha equipa para disputar o campeonato da 2ª Distrital da Associação de Futebol do Porto, já tinha recrutado uns júniores que tinham sido meus jogadores no Valadares, ex-júniores, portanto, primeiro ano de sénior. Já estava a formar o plantel e recebi um telefonema do professor José Neto a perguntar se estava interessado em integrar a equipa técnica do Paços Ferreira, então na 2ª Liga, como preparador físico. A equipa técnica éramos 3. Era o falecido António Jesus, que foi guarda-redes do Guimarães, do Chaves, ainda chegou a ser internacional lá, a quem eu deixo aqui o meu muito obrigado mais uma vez, porque não me canso de dizer, pela forma como me recebeu no futebol profissional. As coisas poderiam ter sido muito diferentes se não tivesse sido recebido da forma como fui recebido. E o adjunto era o conhecido João Ribeiro, que era lá direito do Vitória de Guimarães, também chegou a ser internacional lá, e que ainda hoje mantenho uma relação de amizade, e estamos a falar em 1995. E pronto, e eu, claro que a resposta ao professor José Neto foi afirmativa. Não tinha telemóvel na altura, e ele disse-me: olha, então, se realmente queres isso, reza. Porque ele não tinha a certeza ainda se os diretores iam optar pela sugestão dele, e fiquei uma semana em casa. Portanto, isto, 6 dias na verdade, isto foi segunda de manhã cedo, este telefonema que ele teve, e eu sábado à noite tive a confirmação. Portanto, fiquei a semana toda em casa ao lado do telefone, cada vez que o telefone tocava, agarrava no telefone. E sábado à noite recebi o telefonema para me apresentar na terça-feira. Ainda cheguei no dia da fotografia para a revista da Bola e do Record. Era outro futebol, não era? Era outra altura no futebol. Era só este facto. Nós éramos 3 na equipa técnica, portanto era uma coisa, e hoje é difícil de encontrar. Há sempre mais elementos, não é? Há o treinador de guarda-redes, pelo menos, o preparador físico, um adjunto e o principal, no mínimo, e agora... E na altura éramos 3. Mas não é de forma nenhuma saudosismo, porque continuo e irei continuar, se Deus quiser, a treinar. Eu acho que havia de uma forma geral mais qualidade. Mais qualidade. Jogadores com mais qualidade. Futebol diferente, não? Existe a brincadeira, eu não percebo nada de futebol comparado com vocês todos, portanto eu peço imensa desculpa por ofender. Toda a gente percebe. Mas eu costumo dizer
eu tenho 33 anos, eu sigo mais a geração com o Rui Costa e por aí fora, mas sempre que vejo o futebol dessa altura, sinto um futebol, sendo mais anárquico, era um futebol mais os jogadores tinham mais qualidade, jogava-se mais futebol e precisava-se menos se calhar agora vou usar para isso, mas precisava-se menos do treinador tático e do modelo para montar uma equipa e ganhar jogos, porque os jogadores eram tão bons que aquilo ganhava jogos só com os jogadores. Não sei se isto Bom, eu também não acho que seja tanto assim, apesar que se formos um bocadinho mais para trás, umas gerações para trás, por exemplo, na altura em que o Eusébio jogava no Benfica, no seu início, nessa altura a expressão era o treinador dava a linha, não é? Dizia, o treinador ainda não deu a linha, quem é que iria jogar. E no fundo era por aí, as camisolas tinham números e não tinham nomes. Sim. E portanto, em função da linha e em função das características que cada jogador tinha, iria exprimir e manifestar essas características no jogo. Mais tarde, não, essa geração do Rui Costa já havia um trabalho muito grande, com muita profundidade, do professor Carlos Queiroz, em toda a formação. É uma geração que cresce a trabalhar muito bem. Tem uma grande diferença, essa geração, do Figo, do João Pinto, do Nuno Gomes, do Rui Costa, essa geração tem uma grande diferença em relação a estas gerações, por exemplo, que essa geração tem ainda na sua gênese jogadores que cresceram na rua. Isso, foi mais puro, não é? E portanto, a liberdade com que e a naturalidade, a forma mais pura, que eu concordo em absoluto com essa expressão, de olhar para o jogo, de interpretar o jogo, de resolver os problemas que o jogo nos vai trazendo, dava esse acréscimo que hoje em dia, por vezes, é revoltante. Como é que jogadores que jogam desde os 5 anos em escolas, em academias, não conseguem resolver de forma fácil. Mas é isso que geral, claro que há jogadores que continuam com o talento a resolver. Mas é isso que eu quis dizer. Eu não quis menosprezar o papel do treinador. Eu quis dizer é que eu acho que nessa altura o papel do treinador era mais facilitado pelo facto dos jogadores terem mais capacidade de resolver situações durante o jogo mais natural. Eu sou um grandíssimo fã de Rinus Michels, que ainda é muito antes disso, e do futebol total holandês e do Johan Cruyff, a quem eu digo sempre que é a maior figura do futebol mundial pela filosofia que criou. Portanto, eu sou um romântico. Portanto, eu gosto do futebol romântico, gosto muito desse futebol jogar, mas acho que eu falava há uns dias, para ter uma ideia, com um jogador que jogou a Primeira Liga, que me dizia que aos 22 anos, num treino, foi que percebeu, por um treino de segunda liga, que o lateral direito que tinha que fechar mais no meio quando a bola estava do lado esquerdo. Quer dizer, isto é uma coisa Primeira Liga. Pois. Incrível, não é? Quer dizer, eu obviamente... Eu vou fazer aqui uma confidência, eu também já ouvi dizer publicamente, mas de qualquer forma não é na primeira pessoa, portanto espero que não leve a mal. Eu trabalhei com 3 treinadores, portanto, fazendo parte da equipa técnica quando estive ao serviço do Benfica, e o primeiro treinador era uma pessoa de quem eu muito estimo, o António Oliveira, o Tony. E o Tony dizia que corria, era um animal de força toda a sua vida, um desgaste, um assentar na condição física e na sua capacidade física, todo o seu jogo, quando acabou por perceber o jogo quando tinha 29 anos. Portanto, e parece uma coisa estranha, estamos a falar de um internacional, titularíssimo do Benfica, e ter esta afirmação acho uma coisa deliciosa e que deveria ser escutada por jogadores mais jovens, porque às vezes o conseguir fazer coisas com a bola descontextualizar daquilo que são os problemas do jogo pode levar muitas vezes a que alguns jogadores pensem que são super vedetas, mas na verdade ainda não perceberam o jogo. Pode acontecer, há jogadores que percebem porque já têm níveis competitivos muito altos desde jovens, não é? Como é que é lidar como treinador principal com esta, como se chama, geração Instagram, que é
Nós aos dias de hoje, eu consigo dar 10 toques com o rolo de papel higiênico, mas não consigo jogar no Marítimo. Portanto, isto há lá tem calma, só porque eu tenho likes no rolo de papel higiênico não faz de mim nenhum craque. Mas a geração do Instagram temos muito esta coisa, né? Os jogadores têm muito esta tendência de se sobrevalorizar por causa das redes sociais e depois, num contexto de jogo, a coisa é muito mais complicada do que aquilo que eles fazem parecer, não é? Como é que é gerir este tipo de profissionalidade aos dias de hoje? Bom, eu acho que sem querer estar a ofender ninguém, claro. eu chamo-lhes a geração PlayStation. Pronto, ainda não cheguei ao Instagram, a PlayStation é anterior ao Instagram. Também dá. Por uma razão muito simples. E vamos de encontro outra vez ao futebol de rua e àquilo que acontecia no tempo ainda do Rui Costa, que fizeste referência há pouco, que é a responsabilidade que se tem daquilo que se está a fazer. Uhum. Apesar de, no meu tempo e nas gerações ainda um pouco à frente, e indiscutivelmente atrás da minha, apesar de estarmos mais tempo na rua, portanto, não tínhamos nem os funcionários da escola que estávamos na rua, não tínhamos os professores que estávamos na rua, não tínhamos os pais que estávamos na rua, e tínhamos a organização do grupo e não sei o quê, e fazíamos as nossas asneiras, mas se acontecesse alguma coisa, se estivéssemos a jogar na rua e partíssemos um vidro e fôssemos agarrados, tínhamos de ser responsáveis por aquilo, não é? E, pronto, e havia... Hoje em dia o que é que acontece? Acontece a mesma coisa que a PlayStation, que é, se estivermos a perder por muitos e já não... Começa, apaga, e desliga e começa outra vez e não aconteceu nada. Portanto, não há responsabilidade por aquilo que aconteceu. Hoje em dia, o miúdo está em casa com os pais, de uma maneira geral, não é? Claro. Sempre aqueles miúdos mais, com mais problemas e de bairro e que continuam a ter essa vivência de rua. Estão com os pais são responsáveis por aquilo que vão fazendo e controlam. Chegam à escola, têm funcionário, têm professor. Depois, ao sair da escola, são transportados ou pelos pais ou por um serviço de transporte para o clube ou para a academia ou para não sei o quê. Tem o treinador. Portanto, não há um espaço em que eles cresçam com responsabilidade por aquilo que estão a fazer. Há sempre alguém com responsabilidade acima deles. Portanto, e esta desresponsabilização leva mutas vezes, quer dizer, não podemos isolar, agora é o miúdo que está a jogar PlayStation, agora é o miúdo que está sob a tutela de algum responsável adulto e de repente agora desliga e isto já não é assim e tu agora és responsável por tudo. Não há essa aprendizagem, não há esse abraçar da responsabilidade. Isso passa para o jogo. Depois no jogo, quando é confrontado com a responsabilização dos colegas, do treinador, né? Quando chega a profissional, se conseguir integrar a equipa principal, normalmente onde a exigência é maior, há choques, não é? Há choques, há dificuldade em muitos deles de aceitar a crítica, de aceitar essa responsabilização. E depois prende-se com tudo, porque mesmo na rua, sem treinador, sem monitores, sem professores, um jogador que perdesse permanentemente a bola ou que estivesse a fazer as neiras permanentemente, os outros tinham uma cobrança terrível. Claro. Aquilo é quase primeira liga, mister. Exatamente. Portanto, agora estamos com essa geração que tem coisas fantásticas também e, pronto, e que desenvolve outras coisas que não havia e vive numas condições completamente diferentes. Não é? Como é que... Eu lembro de há uns anos ver um vídeo de um jogador, eu acho que era do Espanhol do Barcelona, que era o Kiko, que entrou em campo na Primeira Liga Espanhola e ele teve um ataque de pânico. Ficou filmado, porque alguém estava a filmar e aquilo percebes que ele está completamente em estado de pânico. E eu às vezes pergunto-me, quando eu vejo alguns jogadores, eu falava aqui com o Diogo Salomão, ontem ou anteontem, quando ele jogou a primeira vez em Alvalade, que eu estava no estádio, sentia que ele que estava muito agarrado e que queria fazer tudo muito rápido e que as coisas não estavam a sair. O Mister, quando lança um jogador mais novo e que entra em campo, é fácil perceber quando ele está quase em estado de pânico e aquilo não está a sair. Como é que se gera uma coisa dessas? Porque eu consigo imaginar, eu para jogar no campo de Esposende, que tinha 100 pessoas, eu ficava logo todo tremidinho, mas imaginar jogar num campo desses. É fácil, não é? Não, os miúdos não são todos diferentes, não é? Mesmo que sejam a crescer num clube grande e a ter jogado toda a sua formação num clube grande, o entrar na primeira equipa e
e ver mais pessoas e um estádio com a bancada composta, pronto, há miúdos que sentem essa pressão acrescida e que é inibidora de comportamentos que ele naturalmente faria com toda a facilidade. Portanto, é fundamental passar de tranquilidade e prepará-lo, se possível, quando estiver a pensar nessa utilização, prepará-lo para que não chegue a esse ponto. Quais foram falo antes nos treinos. Claro, sim, percebo. Eu falava aqui com o Bruno Baltazar, para mim o treinador aos dias de hoje, até muito por causa da geração PlayStation e depois geração Instagram, é muito psicólogo, é sociólogo, é muito mais do que o da tática da linha, né? Portanto, já há muito um trabalho de gestão de recursos humanos, e essa é a minha área, né? Portanto, eu não tenho nada a ver com futebol, mas trabalho na área de sociologia, na área de gestão, que já é muito isto, né? Já é muito como é que se colocam os recursos, como é que se falam, como é que se comunica, como é que se arranja a melhor forma de se fazer passar a mensagem para determinado indivíduo porque é mais introvertido, porque é mais extrovertido e por aí fora, né? Portanto, já há muitas valências que têm que ser trabalhadas e que eu acho, isto é uma opinião minha, isso é que os cursos de treinadores e os cursos são todos muito técnicos e falta muito essa componente humana. Pois é, vai de encontro o que estás a dizer, vai de encontro àquilo que falamos inicialmente, quer dizer, temos que olhar para a globalidade, para o todo, para o todo como jogador, para o todo como jogo. Quando pensamos que determinado fator de rendimento é quase em exclusivo responsável pelo atingir de um patamar superior ou por atingir do sucesso de um jogador ou da equipa, estamos muito próximos de cometer erros terríveis, não é? Portanto, temos que olhar para o todo. O jogador pode ser muito rápido, mas estar a perder qualquer coisa, não estar a perceber alguma coisa. O jogador pode ser muito rápido, muito bom tecnicamente, estar a perceber tudo, mas emocionalmente está ali com um problema que dificulta o relacionamento com os colegas e, portanto, vai haver sempre ali um ponto de conflito que vai impedir que ele atinja patamares de rendimento superior e, portanto, compete ao treinador estar atento a toda a equipa técnica, naturalmente, mas normalmente o treinador, portanto, a puxar a brasa à minha sardinha, os meus adjuntos eventualmente terão outra opinião, normalmente consegue antecipar isso. Tem um olhar e uma atenção mais treinada e identifica coisas e passados uns tempos manifesta, na reunião com a equipa técnica diz aquilo que sentiu naquele momento e passados uns tempos, normalmente acontece isso, um dos adjuntos responsável por essa área que afinal aquilo que tinha dito acontece. Isto não acontece só comigo, acontece com vários colegas. Não é? E portanto é muito importante o treinador tentar antecipar ao máximo para que não entre em o erro que estamos a identificar, o problema que estamos a identificar não prejudique o atleta. Vou fazer aqui um pouco um fast forward e não é a minimizar nenhum dos clubes, mas passou depois do computador principal, passaste no Passos Ferreira, no Aves, no Leixões, no Leiria, no Moreirense. São tudo clubes que não sendo clubes grandes, são tudo clubes com história, né? São clubes históricos dentro do seu contexto. Portanto, Leixões, o Aves, naquela zona de Guimarães, de Vila das Aves, é um clube com muita história. Estes são clubes que te ajudaram a crescer do ponto de vista de treinador, do ponto de vista de gestão de recursos, passar de parador físico depois para clubes com este tipo de história, com massa associativa que também é... Sem dúvida. Aquilo pronto, eu vou fazer aqui voltar atrás, um flashback. Quando entrei nesse ano que falei há pouco com Jesus, eu não conhecia o Jesus, os meus pais viviam ali em Valadares e nós encontrávamos Jesus vivia em Espinho, nasceu em Espinho, é natural de Espinho, e encontrávamos no então Café Stop nas bombas de gasolina da Estrada Nacional 109 e uma vez trazia o carro ele, uma semana, outra vez trazia ele. E fomos criando ali uma relação, porque as viagens e tal, dava muito tempo a falar até chegar à Passos Ferreira e a estrada era diferente, não dava mais tempo. E ao fim de uma semana ou 10 dias, ele perguntou-me: tu queres ser treinador principal? E eu disse: eu quero.
E ele começou a olhar de lado para mim e disse, calma, eu quero, mas eu sei, pela experiência que eu tenho, que foi apenas de futebol distrital, não me permite abraçar essa tarefa sob pena de me faltar alguma coisa. Portanto, falta-me o viver, o profissionalismo. Portanto, eu calculo que vai precisar de 10 anos. Eu, pronto, ok. O curioso é que ao fim, precisamente da 10ª época, recebi, portanto estava no Benfica, com o Camacho, e recebi um convite dos diretores de Passos Ferreira, que tinham sido meus diretores enquanto desempenhava a função de adjunto com o Zé Mota, que tinha sido meu jogador nesse primeiro ano. E eu pensei que, bom, isto agora vai ser aqui para a sensação, Passos Ferreira, aquilo vai ser vitória atrás de vitória, porque com as minhas ideias, com os meus métodos e tal, foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Eu não ia dizer isso. Eu aprendi da pior forma possível. Não tem a ver com o treino, não tem a ver com a relação com os jogadores. Percebi que não estava preparado, não tinha. O que é que aconteceu? Eu não tinha treino, apesar da vivência na segunda pessoa, é completamente diferente do que estar a viver realmente. Eu não tinha treino no lidar com os diretores. Tinha um problema terrível, tinha dificuldade. Ainda hoje? Não, estou completamente diferente. Tinha dificuldade em conseguir gerir a relação, a comunicação social, jogador, agente e a contra-informação que muitas vezes circula nisso. E isso destabilizava-me, desviava-me, tirava-me o foco daquilo que eram as minhas principais tarefas. Aconteceram algumas coisas, mas todas elas que justificarão em parte o que aconteceu, mas na verdade o responsável fui eu, foi a minha incapacidade de lidar com estas coisas e, portanto, ao longo da carreira, todas as vivências que vamos tendo nos vão ajudando a melhorar. Portanto, temos de ter a humildade de perceber que não conseguimos estar sempre certos. Claro. E portanto, e nessa humildade, a vivência vai acrescentando qualidade e conhecimento, e portanto, o importante não é grave cometer aquele erro, o grave é cometer sistematicamente aquele erro, não é? E portanto, nessa medida, todos esses clubes, não foram todos esses clubes, todas as vivências que eu tive no futebol me ajudaram a que hoje seja um treinador muito mais forte do que era na altura em que comecei. Como é que isso é interessante? Eu por acaso lembro relativamente bem das alturas do Passos Ferreira e lembro como era preparador físico do Benfica, falou-se muito, né, da questão de saltar para o Passos Ferreira. Como é que se sobrevive a essa catástrofe, entre aspas, e com todo o respeito, que foi a primeira experiência do ponto de vista pessoal? E do ponto de vista de resultados, eu acho que é mais difícil julgar, porque pode acontecer tanta coisa que levam a maus resultados que não tem necessariamente a ver com qualidade. Há muitos treinadores que têm muita qualidade e não conseguem resultados por fatores. Mas do ponto de vista de vivência, como acabaste de explicar, foi complicado. Como é que sobrevive passar essa primeira e depois o próximo vai correr bem e não se criam tantas dúvidas do ponto de vista pessoal? Será que eu tenho mesmo capacidade? Será que eu tenho mesmo qualidade? Não é fácil, porque realmente foi muito pesado. Estamos a falar de um espaço de tempo muito curto entre o tempo em que eu deixei o Benfica e o tempo em que eu saí do Passos Ferreira. Portanto, foi ali um espaço muito curto. E quando deixei o Benfica, tinha em cima da mesa uma proposta para assinar um novo contrato por mais 2 anos. Tinha uma relação, e tenho ainda hoje, com o Camacho excelente. Ele queria que eu continuasse. O presidente, que já era o Luís Filipe Vieira, também. E portanto, deixar tudo para abraçar este novo caminho de ser treinador principal. E ao fim de 3 meses, mais ou menos isso,
3 ou 4 meses, cair tudo por terra é um grande sopapo, não é fácil de ultrapassar isso. Mas só há um caminho, é abraçar os erros, não, porque se nós tivermos que isto aconteceu porque aquele foi o culpado, o jogador fez aquilo, sim, acabamos por não aproveitar uma vivência que nos fez sofrer para podermos crescer, não é? Claro. Portanto, se nós rejeitarmos a responsabilidade daquilo que nos aconteceu, não crescemos e, portanto, estaríamos mais próximos de cometer os mesmos erros ou piores nas experiências que viessem a acontecer. E houve um acontecimento, e deixem-me partilhar aqui, muito engraçado. Portanto, eu quando saí do Passos Ferreira, estava destroçado, não é? Isto vai ser o fim do mundo, porque estava mesmo desgraçado todo. E ligou-me o Pepe Carcelém, que era o eterno adjunto do José António Camacho. Sim. Porque na altura ia ser a inauguração, nesse fim de semana ia ser a inauguração do agora Estádio da Luz, do novo Estádio da Luz. E convidou-me, e lá não te estou a perguntar se queres vir, tens aqui no hotel onde eles faziam estágio, vou-te deixar aqui 2 convites, vestes o teu melhor fato, pões a tua melhor gravata, estou aqui os convites. Não me chateies, eu não quero ouvir falar de futebol, dizia-lhe eu. A minha vida está uma giraça agora, eu não quero ouvir falar de futebol. E ele passado um bocado ligou-me outra vez, ligou-me 3 ou 4 vezes, eu disse pronto, ok, eu vou. Fui à inauguração do Estádio da Luz, porque estava lesionado, estava lá na altura o Cabral, com quem eu já tinha trabalhado antes, que era lateral, tinha vindo do Belenenses, e o Cabral dizia-me, olha, um clube, porque ele já conhecia, tinha passado por lá, um clube interessante para si era o Desportivo das Aves. Ele conhecia lá as pessoas e tal. Mas o Desportivo das Aves tem treinador, mas eu acho que eles estão a pensar em mudar e tal. Bom, o que aconteceu foi que o Desportivo das Aves perdeu. Ele então tinha falado, não me disse nada, mas tinha falado. Na terça-feira, à noite, fui chamado para uma reunião e na quarta-feira estava a treinar. O mundo voltou a recompor-se. Portanto, lá, às vezes há coisas de o viver, o sofrimento e pensar que as coisas acabam ali, não é o melhor caminho. As coisas aconteceram como tinham que acontecer e foi um acumular de experiências que nos ajudaram a crescer, como eu calculo que acontece em todas as profissões, não é? A questão do futebol, destas atividades como o futebol, que estão sujeitas a um grande mediatismo, de alguma forma exponenciam esse sofrimento porque a visibilidade é outra, não é? E portanto é preciso aguentar e estar preparado para aguentar com essas críticas que vêm de todos os quadrantes. Mas o meu Webster acabou isso. Exatamente. Ele no caso ele é para a pesca, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mas é desposendo a pesca. Sim, eu sou de Fão, né? Eu sou de Ofir. E, portanto, ele é muito lido dos pescadores eu quando estive no Gil Vicente, eu quando estive no Gil Vicente ia muitas vezes à Foz. Sim. Para ver, havia sempre pancada na altura que a lampreia estava a entrar no rio. Aquilo tem uma técnica muito engraçada, eles têm aquelas lanternas e têm aquelas canas, tipo canas que para apanhar para a lampreia e só podem apanhar no espaço em que a lanterna de cada um está a iluminar. Isso, mas às vezes a lampreia vai mais para um lado, ele não conseguiu apanhar e vai para a luz do outro, então aquilo dava batatado. Aquilo é uma selva. Mas o meu avô era pescador. O meu avô e pescador de bacalhau na Noruega. Portanto, eles andavam nos barcos alemães e pescavam na Noruega. Depois eu tenho muita família. Depois aquilo vai muito para trás dos caxineiros e da malta da Póvoa de Varzim, do Rio, da Vila do Conde. E, portanto, a minha família, meu pai é mecânico, mas vai pescar na brincadeira, mas para lá do meu pai, o resto do meu avô e tios avós, aquilo é tudo pescador. Tudo do mar.
Tudo mar, tudo mar. E o mar é só à distância. Eu acho que não há nada que faça a minha família orgulhosa. Porque eles queriam que eu jogasse futebol e eu só na bancada. Pescador, nem vê-lo. Agora estou aqui a falar de futebol. Eu achava que o meu pai não via isto e ele disse ontem que via, que afinal gostava. Eu achava que ele não via nada disso. Mr. João Ferreira. Tem muita importância. Teve. O Josualdo, eu continuo a dizer que ele, na minha opinião, é realmente um mestre primeiro no conhecimento do jogo e no conhecimento em tudo o que diz respeito à tática individual, associada à capacidade de escolher os exercícios apropriados para desenvolver aquilo que cada um realmente precisa para ser mais forte como jogador. Portanto, eu vivi experiências com ele extraordinárias no Futebol Clube do Porto e no Benfica também, mas especialmente no Futebol Clube do Porto, foram 2 anos de muitos jogadores a chegarem e a rapidamente atingirem níveis incríveis, e fruto do trabalho e da seleção criteriosa que fazia dos exercícios para propor a esses jogadores. E a equipa crescia, quer dizer, quando cada jogador cresce individualmente em termos táticos, a equipa vai naturalmente crescer também, não é? Portanto, eu acho que ele é um mestre daquilo que é o crescimento e o ajudar o jogador a perceber o jogo. O conhecimento tático e ajudar o jogador a perceber o jogo. Não achas que o Mr. Josualdo é, entre aspas, muito... não tem o respeito que merece, porque do ponto de vista, por exemplo, o trabalho de Futebol Clube do Porto é um trabalho absolutamente fantástico, muito melhor até do que muitos outros que tiveram mais repercussão em termos de mídia, em termos de nome. E na realidade a malta fala do Josualdo e fala do Josualdo Braga, mas não sinta o mesmo ênfase com outros treinadores que temos em Portugal que ganharam tanto como eu e que estão aí em todo lado com os grandes. Não parece um bocado desrespeitoso até um bocado com o professor Josualdo? Não, eu acho que atualmente o Josualdo é visto como um senhor do futebol português. Sim. Mas é verdade também, e esse sentimento que referiste, às vezes de alguma forma um sentimento que terá sido injustiçado em vários momentos da sua carreira e que poderia ter tido o destaque de muita gente e a consideração de muita gente por aquilo que fez em vários momentos. Estou de acordo. Porque, não sei, não consigo explicar a razão, não sei. O Josualdo é uma pessoa reservada, que tem aquele ar austero, sisudo, mas depois de o conhecermos ficamos com uma opinião completamente diferente. E portanto, eu gostei imenso de trabalhar com ele, estou-lhe grato para a vida, já o disse publicamente. Sim. Não só por aquilo que aprendi, mas pela oportunidade que me deu depois de ter trabalhado com ele no Benfica, de me ter convidado para o Futebol Clube do Porto. Quem teve a oportunidade de trabalhar com ele, com certeza partilha da mesma opinião. É um mestre naquilo que diz respeito ao ajudar o jogador a crescer. Sim. E a perceber o jogo. O Zeca dizia aqui, e está gravado, portanto está publicado, que é como um pai, entre aspas, não é? Do ponto de vista tático, que aprendeu coisas que nem sabiam que era possível fazer no futebol. Exatamente. E podemos ir, por exemplo, o Tiago, que depois teve uma carreira brilhante, que foi talvez, não sei agora, com os golos que o Pizzi está a fazer, e se considerarmos o Pizzi médio, provavelmente o Pizzi ultrapassou. Mas o Tiago, na altura, como médio, fez não sei quantos golos já, talvez 17. Se vês o número dele, manda que eu falo aqui com ele. Como? Se vês o número do Tiago, manda que eu falo aqui com ele. Que jogador incrível. É incrível. E chegou com 19 anos, acho eu, ao Benfica, chegou uma terça-feira e foi titular no jogo seguinte. Pronto, mas que foi muito ajudado pelo
pelo Josualdo também. Portanto, eu vivi muitas situações de jogadores a chegarem e com um determinado nível e ao fim de alguns meses de trabalho a revelarem-se completamente diferentes e acabaram depois os clubes por tirar partido desse trabalho porque foram vendidos, não é? Foram vendidos, rentabilizados. Muito dinheiro, Tiago, foi 30 milhões, acho que é um dos grandes prazeres de um treinador, quando não é só ganhar jogos, mas também potencializar jogadores no sentido, não no sentido financeiro, porque isso é uma outra indústria que tenho menos interesse neste momento, mas é mais no sentido desportivo. Vês um jogador que tem muito potencial, mas que se perde em campo, não ataca o espaço, não abre espaço, foca-se muito na bola, não se foca em jogar sem bola. Esse tipo de vícios que às vezes acontecem em jogadores que vêm sem formação ou que vêm com formação mais não tão bem preparada. É verdade. É realmente, são os momentos de felicidade de um treinador. E, portanto, à parte do resultado, que naturalmente são os momentos de maior felicidade e os momentos, no fundo, que garantem a nossa continuidade, porque para ser treinador temos que ganhar, se não ganharmos estamos fora. Claro. Esta é a realidade fria, não é? Mas é assim, infelizmente. Os grandes momentos de felicidade à parte desses são vermos que a equipa conseguiu reproduzir em jogo aquilo que nós preparamos, aquilo que treinamos, e a ver a forma como os jogadores com quem trabalhamos e que apresentavam determinados problemas os conseguiram ultrapassar e conseguiram crescer e melhorar. Sais do Panathinaikos, entre aspas, depois dos anos com o Josualdo, muito mais treinador? Sem dúvida. Portanto, eu tinha tido a vivência como treinador principal, depois voltei com o Josualdo e estivemos juntos 4 anos, mais 4 anos, já tinha estado 1 ano e meio, 2 no Benfica, e muito mais treinador, sem dúvida. A passagem pelo Futebol Clube do Porto, já com uma atenção no meu olhar diferente, porque já tinha a experiência de treinador principal, portanto, mais atento a outros acontecimentos e outros detalhes daquilo que era a questão da liderança como treinador principal, fizeram de facto com que quando terminei esse ciclo com o Josualdo no segundo ano do Panathinaikos estivesse muito mais forte. É verdade. Hungria, substituir o Paulo Sousa? Foi muito bom. A equipa deu uma resposta excelente. Paulo Sousa tinha a equipa muitíssimo bem organizada. Defensivamente estavam muito fortes. Na minha opinião, faltava ali um bocadinho sem desresponsabilizar, um bocadinho mais de liberdade em termos ofensivos. Ele é muito tático, não é? Ele é um futebol muito mais eu adoro esse futebol, não é? A mim não me importa nada que o meu lateral direito acabe o ataque extremo esquerdo, desde que, quer dizer, se o jogo não é matemática, não é? Claro. O campo não tem muros e, portanto, eu quero que os meus jogadores se sintam livres dentro do campo, que se sintam livres para mostrarem aquilo que de melhor sabem fazer como jogadores de futebol, e isso não se compadece com a limitação em termos territoriais, digamos, em termos de espaços, de zonas. Portanto, tem que haver essa liberdade, desde que haja um entendimento tático coletivo que possa repor a saída de um jogador que normalmente está em zonas mais recuadas e que deixou de estar naquele momento. Portanto, compensação, não é? Um crescimento coletivo e entendimento tático que permita fazer isso. Mas os jogadores fizeram de forma brilhante e ganhamos muitos jogos e marcamos muitos golos. Futebol espetáculo. Jogaram um futebol espetacular, eu lembro de ver. Futebol bonito, foi bom. Pronto, eu acho que nós, como profissionais, é esse tributo também que temos a obrigação de procurar dar. Nós sabemos que a nossa vida depende de ganhar ou não ganhar. Portanto, e não estamos mais longe de ganhar se tivermos a preocupação também
de dar ao jogo essa beleza que traz mais gente, portanto, trazendo mais gente, tendo mais visibilidade, também os clubes e as federações vão conseguir vender mais caro o jogo que estamos a jogar e, portanto, o resultado final vai ter um retorno também financeiro para todos os profissionais. A nossa obrigação, é este meu entendimento, como profissionais de futebol, é dar um tributo de qualidade, de criar o espaço para a magia, para as pessoas, para os miúdos gostarem de vir ao jogo, para as pessoas gostarem de assistir a um jogo de futebol e para que não seja apenas um espetáculo entre mais pelo clube em si que nós gostamos, mas que também o próprio jogo seja motivo para querer assistir. Mas aí tenho dois comentários. Primeiro, porque estiveste na Championship e é uma realidade diferente. Portanto, eu acho que nós em Portugal, e se calhar estou enganado, mas eu acho que em Portugal temos a milhas do que é uma cultura futebol. Nós temos uma cultura grande, cultura de clube grande e portanto é irrelevante se jogamos bem ou mal, temos a que ganhar. Mas eu acho que o grande problema que nós temos, e aqui é uma opinião muito pessoal, obviamente, que é porque temos um futebol tão imediatista que essa questão do projeto, como dizia o Vítor Severino ontem ou anteontem, é uma questão, é só para os mídias, para as conferências de imprensa, porque isto, tu montas um projeto, mas não ganhas 3 jogos, a bola vai à barra e o treinador é muito fraco, já não serve para aquilo e tanto muda, vem outro. Somos muito imediatistas. Isso depois também acaba por criar, se calhar, talvez, um receio em muitos treinadores em jogarem esse futebol mais bonito, mais espetacular, mas que também tem outros riscos, porque tens de controlar muito mais o jogo e muito mais os momentos do jogo. E acabam por tornar o futebol muito mais pragmático, é o que se diz hoje, pelo receio de perder, não é? Pelo receio do imediatismo que é o despedimento de um treinador tão rápido. Não concordas? Concordo. Agora, compete, tem que haver de alguma forma, talvez, uma medida concertada e alinhar para onde queremos ir, não é? O que é que nós queremos no nosso futebol? Porque estarmos permanentemente a dizer mal daquilo que é o nosso jogo também não ajuda. E nós temos dos melhores treinadores do mundo, temos dos melhores jogadores do mundo e com condições muito inferiores à generalidade dos outros países, especialmente na Europa. E se olharmos para o número de habitantes, para a área que temos como país em terra, não é? Nós fazemos milagres, não é? Fazemos coisas extraordinárias. Portanto, nós temos competência. Então, se há competência, no fundo é alinhar para que caminho queremos ir, o que é que nós queremos no nosso futebol, desta competência, o que é que nós queremos fazer desta competência. Naturalmente, o treinador que chega a uma equipa de primeira divisão e que sabe a regra que eu acabei de dizer, que para continuar no futebol temos que ganhar, é natural, se desse clube não fizer parte o objetivo de ser campeão, portanto não lutar obrigatoriamente pelos 3 pontos em todos os jogos, não quer dizer que jogando de outra forma não se consiga ganhar, atenção. Portanto, o futebol há equipas com 20% de posse de bola, com um remate à baliza, ganham 0, não é? A única falta de ganhar se jogar a bola. Agora, só que é diferente. No meu entendimento do jogo, naquilo que eu acabei de referir há pouco, no tributo que eu acho que os profissionais, eu acho que é extraordinariamente redutor e, no fundo, acaba por não... No imediato pode parecer uma coisa muitíssimo boa, em termos individuais, mas eu acho que no final acabam sempre por nos cobrar esse ato. Falta ali uma coisa, falta o jogar bem. Sim. E eu acredito nisso. E, portanto, eu acho que nós temos treinadores, jogadores, diretores, em conjunto, repensar as coisas e trazer e fazer de forma que tenha gente como agora tem na Alemanha, e houve fases que não tinha, e como tem novamente em Espanha, também houve fases que não tinha, e portanto repensaram as coisas e em conjunto tomaram medidas para que o espectador estivesse mais confortável no estádio, para que as condições fossem melhores, para que a qualidade do espetáculo também fosse melhor. Nunca vamos alterar estas questões culturais de fundo, não se alteram em 2 dias, não é? Como a Inglaterra, o agregado familiar para planear os fins de semana
primeiro vai ver onde é que joga a equipa dele. Isso. A minha equipa vai jogar ali. Pronto. Então aquele fim de semana vai ser para aqueles lados, não é? Isso. É diferente, não é? É uma religiosidade. Enfim, como diz o Luís Feito Lobo, esse é o futebol com que eu sempre sonhei. Exato. Tiveste ali uns tempos na zona do Golfo, que eu imagino que é desafiante. Se calhar também é desafiante do ponto de vista futebolístico, mas é muito desafiante do ponto de vista cultural, e do ponto de vista de preparação e de mentalização e de treino. Também te ajuda a crescer muito, não ajuda? Se na Hungria o que eu senti que faltava era essa liberdade ao jogador, portanto o jogador até pela cultura húngara e por tudo aquilo que está a limitar a libertação, não só dos jogadores de futebol, mas neste caso dos jogadores de futebol, com uma expressão criativa e de arte. E na Arábia Saudita foi o contrário. Portanto, o que eles tinham era o sentimento de liberdade total. Anárquico. E o que faltava, anárquico, e o que faltava e porque não havia tempo e cheguei a 2 dias de um derby, foi organizar coisas simples, dar-lhes 3 ou 4 linhas orientadoras e organizar. E foi fantástico. Na Arábia Saudita foi um preenchimento como treinador extraordinário, porque fui treinar uma equipa que tinha na altura um palmarés maior na segunda divisão do que na primeira, que tradicionalmente lutava para não descer divisão, tinha como rival da cidade, aliás é uma rua que os separa, atravessando a rua estamos do lado do raio, e eu cheguei a 2 dias desse jogo. E na primeira época fizemos algumas coisas engraçadas, bons jogos, o que o futebol mudou. Eles diziam que era o tic-tac. Então, o futebol mudou. Consegui convencê-los com muitas histórias engraçadas a contratar. Na altura só podiam ser 4 estrangeiros, sendo que um deles tinha que ser asiático. Não é como agora, que estão 8. Portanto, é completamente diferente. O construir uma equipa com sauditas. Sim. E construir e com 3 estrangeiros e construir, ou 4, sendo que um tinha que ser asiático, ou construir uma equipa com 8 estrangeiros, é diferente. No ano a seguir, com essa luta na construção do plantel, com coisas muito engraçadas, como eu já disse, acabamos a época a ir à Champions e foi uma coisa histórica, foi uma coisa incrível, foi fantástico, com jogos de muita qualidade. Marcamos porque na última jornada o Al-Ahly ganhou às 4-0, marcou mais um gol que nós. Portanto, nós ficando em quarto fomos durante muito tempo a equipa com mais golos marcados no campeonato. Eu acho que só o guarda-redes é que não marcou o gol. Eu gostava muito. Eu não via muito, obviamente não seguia muito o campeonato, mas via algumas. Tenho muitos amigos nessa zona do Golfo que falavam do futebol. Nós tínhamos treinadores portugueses nessa zona, portanto eles vão. Sim, sempre, agora mais. Vão sempre brincando comigo. Pois agora cada vez mais. E já essa cultura de trazer mais treinadores portugueses. Fazer um bocado mais rapidamente à frente, não desrespeitando o Al-Ahly e a tu regresso ao clube outra vez. Eu senti, desculpa agora dizer-te isto pessoalmente, eu senti que o Rio Ave é o clube ideal para ti. Por que eu digo isto? Porque é um clube que, se calhar eu não conheço, mas acho que é um clube que privilegia o bom futebol. É um clube que tem uma história grande em Portugal, não é o grande, mas anda ali. É um clube que está sempre na linha para lutar por fazer qualquer coisa especial. Teve treinadores especiais, gosta de ganhar, gosta de jogar futebol, que é a tua mentalidade, não é? Foi um casamento quase perfeito. Foi. Estamos a falar de um ano com 16 entradas, portanto, 16 jogadores novos no plantel, e a jogar muito cedo a pré-qualificação para a Liga Europa e uma pré-qualificação, portanto, foi no fundo uma pré-temporada com uns jogadores e
um pouco o que aconteceu nesta época com o Reading. Portanto, a pré-época foi feita com uns jogadores, depois entanto os jogadores foram chegando e depois os jogos a sério já foram jogados com outros. Mas quando aquilo se equilibrou, portanto, no fundo, aqueles jogos contra o Jagiellonia da Polónia foram o duro teste para resolver alguns problemas, mas depois que acabamos de fazer jogos também com muita qualidade, jogadores com qualidade. O Rio Ave é uma equipa, é um clube que se relaciona muitíssimo bem com clubes que emprestam jogadores, relaciona-se bem com muitos empresários que têm capacidade de colocar jogadores que veem que têm nível para abraçar projetos maiores. Tem uma direção encabeçada pelo seu presidente António Campos também com uma visão muito interessante daquilo que é a rentabilização de recursos curtos, portanto uma visão muito interessante e que privilegia o bom futebol, é verdade. Portanto, as coisas estavam reunidas e estávamos a fazer um bom campeonato, um ou outro deslize, mas com jogos muito bem conseguidos e a sentir-se, mais importante, a sentir-se que a equipa estava a crescer, os jogadores estavam mais fortes e portanto com um olhar para o futuro de muita esperança por aquilo que se ia vendo no que os jogadores estavam a fazer nos jogos. Mas depois em dezembro chegou o convite do Reading e foi o Rio Ave, também foi bom para o Rio Ave. Inglaterra, não dá para dizer não. É diferente, não, é diferente, toda a envolvência. Não quer dizer que seja melhor, né? Atenção, há jogos da Championship que são muito difíceis, são desafios muito difíceis para o treinador, mas em termos de qualidade de jogo deixa muito a desejar. Agora, a envolvência do jogo é uma coisa extraordinária. É muito físico porque há uma coisa, desde logo, que é diferente, que é a interpretação das regras do jogo pelo árbitro. Portanto, a partir do momento que o homem que lidera o jogo, naquilo que diz respeito às suas leis, tem uma visão completamente diferente. Portanto, um toque nas costas aqui é de imediato falta. E eles aceitam o just to feeling. Portanto, aí às vezes não é just to feeling, às vezes é mesmo um empurrão todo também, mas siga, não há falta. Sim, portanto, o jogo a esse nível para. Depois, a nossa arbitragem, na minha opinião, acaba por... A qualidade dos nossos árbitros, é melhor dizer assim, do que a nossa arbitragem. A qualidade dos nossos árbitros, na minha opinião, está acima da qualidade dos árbitros ingleses. Agora, a envolvência do futebol em si é uma coisa extraordinária. Estádios cheios, há um passe falhado, uma bola que vai ao lado e eu sou o gruado da bancada. Espetacular. É uma experiência para a vida, não é? Eu vou regressar. Não sei quando. Não tenho dúvida. Não sei quando. Exatamente. Mas quero regressar. É engraçado que nós temos trabalhos feitos com o Mister, com o Mourinho, com o Marco, mas há dois treinadores. Eu tenho muitos amigos em Inglaterra, o meu irmão vive em Inglaterra e tenho muitos amigos em Inglaterra, mas há dois treinadores que lhes caíram no gosto, que é o Mister Carvalhal e o Mister Zé Gomes. Talvez porque o Reading e o Sheffield são equipas também acarinhadas, não é? São equipas que a malta gosta, que têm ali alguma empatia do resto dos adeptos. Não sei, digo eu. O Sheffield acaba por ter maior presença em termos de adeptos. Sim. Não é? O Reading, até quando eu fui para lá, disseram os teus adeptos são muito calados, manifestam-se pouco e tal, são assim mais snobs. E foi uma coisa giríssima, porque nós chegamos e eles tinham menos de 9.000 adeptos na bancada. Okay. E acabamos ali o campeonato com mais de 20.000. Foi uma coisa gira, até ao ponto de, no último jogo em casa, por iniciativa dos adeptos, terem organizado o Dia de Portugal, em homenagem ao staff técnico. E havia bandeiras, não sei o que, claramente. Eu quando eu vi aquilo, mas pensei, vai para ali um maluco com uma bandeira. Muitos, pá. Mas estavam muitos, e cara pintada, parecia um jogo da seleção. Havia um fulano que estava vestido
com a corpo inteiro, sendo a cabeça a rolha, e era uma garrafa de vinho do Porto. E o nome era Gomes, colheita especial, a minha data de nascimento, pá, espetacular. Foi uma relação, criou-se ali uma relação muito gira, e pronto, e com resultados bons, porque o clube estava numa situação terrível, não é? E conseguimos manter. Sim. Agora voltas a Portugal, ao Marítimo, para substituir no Manta, não é? É uma boa altura. Agora, vamos esquecer o que aconteceu agora do ponto de vista de sociedade, mas teoricamente é uma boa altura. Eu olho para o Marítimo olhando para um clube com um prestígio, um palmarés enorme, que teve muitos anos consecutivamente a ser visto como um clube europeu e que, pronto, anda recentemente afastado dessa imagem e, pronto, o objetivo é retomar. Vamos ver, como é inevitável que a qualidade do jogo está associada à qualidade dos jogadores e, portanto, precisamos de bons intérpretes, mas eu acho que há aqui um desfazamento entre aquilo que o Marítimo está a ser e o seu potencial. Eu acho o Marítimo um clube com potencial fantástico. Tem uns adeptos incríveis, as pessoas são realmente fervorosas na forma como apoiam o Marítimo. Caldeirão, de vez em quando afastam, o Caldeirão, o verdadeiro Caldeirão, que eu ainda não tive a oportunidade, e pronto, e justifica-se, também ainda não estamos a jogar como devíamos, as pessoas ainda não vieram e portanto eu não reclamo disso, eu reclamo com aquilo que tenho conseguido ou não fazer com a equipa para depois chamar as pessoas. Não são as pessoas que têm que vir para nós jogarmos, nós é que temos que chamar as pessoas. Mas realmente em potência é um clube extraordinário, com potencial para andar ali a fazer coisas como já fez anos seguidos o Vitória de Guimarães, como está a fazer o Sporting Clube de Braga. Boa vista. Eu vejo, sim, mas eu digo em termos de um clube estável, que não entrou em loucuras e que financeiramente tem uma gestão extraordinária. Certo. E portanto tem uma coisa, um projeto sustentado com inteligência e acho que o caminho do Marítimo vai inevitavelmente passar por ir outra vez lá para cima. Eu tenho um ódio de estimação pelo Marítimo, porque os jogos do Sporting, sou sportinguista, portanto, os jogos do Sporting na Madeira, no Caldeirão, são sempre os mais difíceis. Não sei se não sei se ele tem um problema com o Sporting, que há maneira de nós passarmos ali com qualidade. Aquilo é sempre um jogo muito complicado. Mas pronto. E o futuro? Como é que é? Já falaste de Championship? O que é que tens ainda como objetivo? Não, eu agora é continuar no Marítimo, não é? Claro. Mas gostava de regressar à Inglaterra. Vamos ver o que é que Deus tem reservado para mim e eu, naquilo que me compete, vou fazer a minha parte. Ganhar jogos. Qual é que é o momento? Não, ganhar e organizar a equipa e, quer dizer, mostrar, porque o ingrato e ao mesmo tempo apaixonante que tem esta vida de treinador é que nós podemos fazer todo o nosso trabalho na perfeição. Sim. A equipa pode inclusivamente jogar muitíssimo bem, podemos perder. Vai à barra. É isso. Eu digo sempre isto na brincadeira, a bola vai à barra, não há trabalho que te resolva. É muito complicado. Para mim é a profissão mais difícil no futebol, com todo o respeito que eu tenho pelos outros. É complicado. Mas é apaixonante também por isso, não é? Claro que sim. Estamos semanalmente, ou cada vez que há um jogo, estamos a ser julgados pela forma como os outros estão a interpretar aquilo que nós preparamos. Portanto, isto tem muitas variantes, são milhares de variantes aqui cruzadas e que no fim não resultam naquilo que foi a nossa preparação e o nosso trabalho, muitas vezes. Não é? Sim. Às vezes resultam, outras vezes não. Mister, o momento que mais te marcou no futebol, aquele que te arrepia todo se pensares agora? Eu acho que foi ter sido campeão, portanto, o primeiro ano, não é? Foi o momento em que nos consagramos campeões pelo Futebol Clube do Porto. E
momento em que ficou confirmada a presença do Oldtown nas Champions. O sentimento da alegria daquela gente é uma coisa contagiante, uma coisa incrível. Uma cidade na rua a viver aquilo foi extraordinário. E a conquista da supertaça do Al Ahly contra o Hilal em Londres. Foi muito giro. Jogo espetáculo. Apesar do Jesus ter dito que tinha sido a primeira vez, pronto, não foi. Nós sabemos que o Mr. Jorge Jesus tem uma memória curta. Escapou. Eu gosto muito dele. Eu também gosto, mas a memória dele é seletiva. Mister, grande abraço. Prazer. Espero que tenhas... Um abraço, disponham. Obrigado. Tchau, um abraço.